Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral. Isso! Já vamos para a aula 4.1, rapaz. Passa muito rápido. Para vocês que chegaram no terceiro ano, que vocês estão vendo aí pela última vez História, e logo, logo vocês estarão fazendo... Opa! O que é isso? Olha, é que mudou o estilo, né? Vocês gostaram? De repente estava aqui, vamos colocar assim, vamos fazer essa aula dessa forma aqui, não é isso? Diferente. Então, na aula de hoje, nós iremos trabalhar um assunto bem interessante, que inclusive, semana passada, saiu uma nota a respeito desse movimento, tá bom? Na aula 4.1, o nosso assunto vai ser revolta na capital do Brasil. Então, olha só, naquela época, a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Então, vários acontecimentos tiveram como passagem ali o estado da Guanabara, a capital, etc., né? E movimentos esses que até hoje repercutem na história, por aquilo que pareça. Porque fizeram parte fazem parte da memória, da história, dos movimentos, nessa transição de império para a república. Tudo isso conta, tá bom? Na aula de hoje, então, joga na tela, acompanha comigo. Nós iremos ver isso aqui, ó. Deixa só eu calibrar aqui a minha caneta. Isso, cadê? Ok, tá de preto não, vou colocar de vermelho. Pronto. Olha aí, aula 4.1, revoltas na capital do Brasil. Ó, nós iremos ver nessa aula a revolta da vacina. O que foi esse movimento? Onde aconteceu? Por que aconteceu? Quem liderou? Tem várias perguntas relacionadas a esse tema. Revolta da Chibata. Aonde aconteceu? Por que aconteceu? Quem são as pessoas envolvidas? Tá bom? E por último, movimento tenentista. Ou o movimento tenentismo. Olha só, 1904, 1910 e 1922, que começa e termina em 26. Tá bom? Inclusive, olha só, aluno, esse movimento aqui, o movimento tenentismo, ele vai repercutir aqui no Vale do Guaporé. Repercute no norte, aonde teremos um militar muito conhecido aqui, Aloysio Ferreira. Ele está inserido nesse contexto e tem, durante a história de Rondônia, que já foi aplicada para vocês no passado, falava sobre o movimento tenentismo, no qual Aloysio Ferreira teria participado, tá bom? Mas vamos se ater a esses três assuntos aqui, ó. Vacina, chibata e tenentismo, tá bom? Nós começamos com essa imagem. Observe que nessa figura, fazendo uma leitura da imagem, eu tenho um movimento que começa no Brasil em 1904. Esse personagem que vocês estão vendo, nada mais é de quem? O Oswaldo Cruz. Sanitarista, estava tendo uma epidemia de doenças no Rio de Janeiro, e aí o prefeito da época, Pereira Passos, querendo imunizar as pessoas contra as doenças, que era sarampo naquela época, ele dá o direito para o sanitarista Oswaldo Cruz criar mecanismo para poder imunizar o povo. Mas vejam só, Pereira Passos, quando ele entra para a Prefeitura do Rio de Janeiro, ele faz algumas mudanças. E uma das mudanças vai ser qual? Tirar aqueles casebres, palafitas, que ficavam ali na orla de Copacabana, Leblon, Ipanema, Arpoador. E esses acabam subindo para os morros. E aí começaram a ver a epidemia de sarampo, as pessoas começaram a morrer, e o único jeito foi contratar o Oswaldo Cruz para ele imunizar. Bom, o exército, então, acabou subindo no morro. Está aqui. Isso aqui é o exército liderado pelo Oswaldo Cruz.
O que as pessoas entendiam? Eles já expulsaram a gente lá da orla, lá da cidade. Nós viemos para o morro. Então, se eles expulsaram a gente, agora estão querendo nos matar com essa vacina. Porque o governo federal, ele não tinha feito nenhum comunicado do que se tratava aquela vacina. Então, essas pessoas da ignorância, eles vão revidar com o que eles têm pela frente, que é o caso, o movimento. E esse movimento vai obrigar o exército de Oswaldo Cruz a cair fora. Tudo bem. Sabe o que acontece? Começa a morrer pessoas, as pessoas começam a descer do morro para vir em busca de auxílio, de ajuda. Aí foi quando eles entenderam qual a verdadeira razão do exército ter subido para poder imunizar o povo. Então, é uma questão de ignorância mesmo. Certinho? Bom, na sequência, vejo aí o que vocês têm pela frente. Vamos lá. Não pode ser. Pai, não pode. Aqui é assim, enquanto uns trabalham, outros ficam tirando o sarro da cara de você. Não acredito! Vamos lá! Esses caras são terríveis. Olha só, aconteceu um fato aqui no estúdio, que o nosso aluno que está acompanhando aí, deixou vazar alguma coisa. Entenderam, né? Então, nem todas as revoltas da Primeira República ocorreram no interior do país e no campo. Isso quer dizer que as revoltas também aconteceram nas cidades. Percebe, aluno? Em algumas das maiores cidades, especialmente da capital da República, naquela época, era o Rio de Janeiro. Também ocorreram diferentes movimentos populares, ou de certos grupos que se sentiam oprimidos pela ordem social vigente. Nem todas as classes sociais eram beneficiadas na nova república. Vocês verão isso em outro movimento, que é o movimento de Canudos, que eu vou falar um pouco mais na frente. Certo? Nesse caso aí, ainda o Rio era a capital do Brasil. Capital da corte, da antiga corte. Brasília só vai ser capital a partir de 1961. Tá bom? Então, essas revoltas que vão acontecer, vocês vão observar agora. Veja aí. Revolta da vacina. Aconteceu no ano de 1904. Houve uma reforma da capital. Os primeiros governos republicanos planejavam transformar o Rio de Janeiro na capital do progresso. Uma espécie de cartão postal que mostrasse o novo tempo trazido pela República. E aí, tu observa os casebres, casas simples, darão lugar a prédios luxuosos. O bondinho, ele vai continuar aqui, ó o bondinho. Certo? Então, mas aqui existiam várias outras construções que serão demolidas. Construções velhas, sem uma estrutura. E essas pessoas vão para onde? Para o morro. Tá certo? Por isso que a ideia era transformar a capital da República na capital do progresso. Até porque São Paulo também já estava bem avançado, né? E o Rio precisava disso. Vejam, para realizar essas obras, os cortiços e caselas dos bairros centrais foram demolidos. O governo não ofereceu novas moradias às pessoas desalojadas, que passaram a viver em barracos no morros, do centro ou dos subúrbios. Esse conjunto de medidas gerou insatisfação entre a população mais pobre.
Pondera, né, gente? Olha aí o morro. Não é o morro de Santa Bárbara, não. Mas é um morro que eles chamavam no passado de favela, lá no Rio de Janeiro. Hoje mudou esse nome para comunidades. Não é mais favela. Mas é assim, ó. Tá vendo aqui esse morro? Pois é. Eles vão construindo uma casa em cima da outra. E são vários andares, ó. Aqui, por exemplo. Ó. Tá bom? Avançamos. Campanha de vacinação. O combate às epidemias locais foi também um de seus principais objetivos. Foi nesse contexto que o médico sanitarista Oswaldo Cruz, diretor da Saúde Pública, ele vai convencer o presidente a decretar a lei da vacinação obrigatória contra a varíola. Tem o sarampo, tem uma varíola, que estavam matando gente. Ele convence e fala para o presidente, olha, a única forma de parar com as mortes é vacinando todo mundo. E a vacinação obrigatória. Vocês viram que nós saímos recentemente de uma pandemia da Covid, onde as pessoas eram obrigadas a se vacinarem. Quem queria, claro. Quem não quisesse, tudo bem. Mas tem gente que pegou 3, 4 vacinas. Porque aí, ó, segundo dizia, essa doença da varíola, ela vinha de onde? Do mijo do rato. Da bactéria, da pulga, que o rato transmitia às pessoas. Pelo fato deles morarem em cortiços, em casebres, em locais sem nenhuma estrutura, isso vai dar muita infecção. Isso vai gerar mortandade na sociedade. Então, Oswaldo Cruz, ele vai convencer o presidente a baixar um decreto para obrigando as pessoas a se vacinarem. O único jeito seria esse, então, se conter, né? Naquela época, a população quase não tinha informação ou informações, certo? Sobre os benefícios das vacinas e não obteve qualquer esclarecimento por parte das autoridades. É diferente hoje, quando você vai fazer uma campanha, você avisa, olha, a vacina para os idosos, para a gripe, vacina para isso, para aquilo, está disponível. O governo vai na televisão, faz comercial, faz um chamamento, rede WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Para alguns, a aplicação de injeções em mulheres era imoral. O que é isso, professor? Para outros, a obrigatoriedade da vacina feria a liberdade individual. Aí começa a briga. Peraí, quem deveria dar vacina na mulher era uma enfermeira, e não um médico ou um enfermeiro. E, peraí, eu tomo o que se quiser. Vai ferir a liberdade individual. Mas aí, você pode... Isso houve muito durante a pandemia, né? Não, mas você vai ser obrigado a ficar em casa, você não vai poder sair porque você não foi vacinado. Tem todas essas narrativas que eles falam muito hoje, né? Esse discurso. Pois é. Então, o descontentamento das pessoas afetadas pela demolição dos cortiços e a obrigatoriedade da vacinação provocaram no período do dia 10 a 15 de novembro de 1904 uma revolta popular no Rio de Janeiro. Cerca de 50 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Ficaram feridas, tá? Vamos corrigir isso aqui, ó. Ficaram feridas. Centenas de participantes dos conflitos foram presos e deportados para o Acre. Olha só isso. Centenas, cara. Louco, né? Então, quando começou... Hoje, por exemplo, a dengue,
Atualmente, a dengue no Brasil já matou mais de 2 milhões de pessoas. Está tendo uma epidemia de dengue, mas você não vê o atual governo fazer campanha para solucionar o problema. Na época da Covid, cara, ali foi tenso para quem acompanhou, para quem perdeu alguns entes queridos. Eram cenas. A gente fala que quando eu assistia a Rede Globo, a gente já assistia todo empacotado, porque parece que você estava sendo contaminado, né? É louco, 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 louco. Então, centenas de participantes dos conflitos foram presos e deportados para o Acre. Olha aí. Revolta da Chibata. Ó. Revolta da Chibata. Olha, a revolta da Chibata. Ela acontece em 1910. Como houve aqui um processo de diagramação, não saiu a numeração. Percebe? 1910. E é sobre essa revolta que eu quero falar hoje também para vocês. Saiu semana passada. Olha só. Quer ver só? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aproximadamente 2 mil membros da Marinha Brasileira, liderado pelo marinheiro João Cândido, rebelaram-se contra os castigos físicos que recebiam, dando início ao episódio que ficou conhecido como Revolta da Chibata. João Cândido, vem para mim, me coloca na tela aqui. João Cândido, eu acho que ele está no próximo aqui. Não. João Cândido, o grande líder desse movimento, olha só que eu vou falar para vocês. Saiu semana passada. Se o movimento foi em 1910, nós estamos em 2024. 114 anos depois. Depois de 114 anos, o governo, o Congresso, a Justiça declara o João Cândido como um grande líder e um grande herói desse movimento. Você acredita? Tá. Isso vai fazer diferença para quem? Porque os livros de histórias já estão mais do que batidos. A não ser que os próximos outros livros de história venham com essa alteração. Porque eu li um artigo semana passada que João Cândido é visto como um herói e não como um vilão que liderou esse movimento aí. Ou seja, vai ter que se recriar a história, lapidar a história no que diz respeito ao João Cândido. Até então, como estava como um ruaceiro, era mais um preto folgado, como assim eles diziam na época, mas não, foi um grande líder. Inclusive os descendentes dele já mais do que morreram. E aí? Tá? Olha só como o sistema demora muito para valorizar o herói. Continua na tela, vamos lá. Na sequência, suas principais reivindicações da revolta da Chibata eram o fim das punições corporais, as chibatadas e torturas, contra os baixos salários e contra as péssimas condições de trabalho e alimentação que eles recebiam, em sua imensa maioria negros e de origem pobre. Eu coloquei essa imagem para vocês, mas professor, essa imagem não é da revolta da Chibata. Não. Eu coloquei de um negro sendo açoitado em praça pública. E o barão dando ali o açoite. Porque esses daqui, para poder entrar na Marinha, eles levavam castigos corporais severos. Comia muito pouco. Por quê? Porque existia um preconceito. Eles não queriam que o negro servisse a Marinha. Mas
depois de muito sacrifício, então os caras podiam, de fato, serem chamados de marinheiro. Mas não foi fácil. Bom, aí nisso, ó, eu coloco um negro sendo açoitado em praça pública pelo seu senhor. Para você ver como é que funcionava a coisa. Cansado de tamanhos maus tratos, os marinheiros se insurgiram contra os oficiais da Marinha Brasileira e apresentaram um conjunto de suas reivindicações ao presidente. Recém-impossado, naquela época, o Marechal Hermes da Fonseca. Vocês veem ao lado aí o novo presidente. Tá bom? O fato era que a maioria dos marinheiros, eu estou falando 80%, eram negros e de origem muito pobre. E o alistamento, muitas vezes, forçado, era uma das poucas alternativas para os filhos de negros escravizados sobreviverem na recém-criada República. Olha, a República vai ser criada em 1889. A Revolta da Chibata, da Vacina, em 1904, da Chibata, em 1910. E vai ter muita lenha para se queimar ainda. Vai ter muito sofrimento. O negro, na verdade, ele só vai ter direito a uma certa liberdade, assistida em 1934. Sabiam? Com a nova Constituição que vai ser criada por Getúlio Vargas. Aí sim. Isso porque a abolição da escravatura havia sido proclamada em 1888. Porém, as condições para que os negros pudessem ter um emprego e se sustentasse haviam sido negadas propositalmente para que eles ainda estivessem obrigados a se sujeitarem aos seus antigos senhores. Não queriam avanço. A liderança da revolta já tinha mais de 40 canhões dos navios mais modernos da época, apontado para a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da República naquela ocasião. O número de marinheiros envolvidos no motim era cerca de 2.400, o que tornava a revolta uma das maiores daquela época. E um dos episódios da luta do movimento negro mais representativo do mundo inteiro. Por isso que semana passada, em um novo artigo, o governo declara o João Cândido como um grande líder. Tá? Todos os jornais noticiavam o fato, obviamente, contra os revoltosos, pelo fato de serem negros, sabiam? Só porque eles eram negros. Os navios chegaram a disparar contra a capital, o que passou um terror imenso entre a população e político. Algumas pessoas fugiram para bairros mais do interior, com medo de que os revoltosos realmente destruíssem a cidade. Em um acordo com os marinheiros, o presidente prometeu cumprir as exigências e anistiar os marinheiros envolvidos. Porém, essa promessa ela não foi cumprida. Porque era negro, conseguiram enganar. Mesmo já tendo tido a Lei Áurea, a lei da abolição. Só que aquela coisa, senhores, quem manda aí são eles. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Bom, ele estava passando sozinho aqui. Ó, sinistro. Aí, depois aqui, aí eu fiquei... Grandes partes dos marinheiros foram expulsos. Grande parte dos marinheiros foi expulsa da... Grande parte foram expulsos da Marinha. Alguns mortos e torturados. O próprio João Cândido, ele foi preso. Algum tempo depois da prisão da Ilha das Cobras,
junto com outros marinheiros. Viu? A Ilha das Cobras, senhores, ela é bem afastada. É ali mesmo no entorno do Rio de Janeiro. A prisão foi lavada com um produto químico tóxico, ao que indica cal. E 16 presos morreram por asfixia durante aquela noite. Apenas 2 sobreviveram. Um deles era João Cândido. Viu? Olha a tortura que esses caras passaram. Perceberam? Lá na Ilha das Cobras, onde João Cândido ficou preso. E aí, os caras jogaram ali cal, as pessoas morreram asfixiadas, sem ar. Vejam. Algum tempo depois, ele foi solto. Porém, um homem negro, desempregado, sem qualquer dinheiro e apenas com a roupa do corpo, e em virtude disso, ele foi levado para uma clínica psiquiátrica e detido 2 anos como um doente mental. Será que ele levou tanta peia para ficar doente mental? Bem provável. Doente, negro, sem roupa, foi dado como doente mental. E aí ele vai morrer no ostracismo. O navio a vapor, chamado Satélite, ele saiu do Rio de Janeiro para as plantações de borracha na Amazônia, com mais de uma centena de ex-marinheiros. Chega lá em Santo Antônio, aqui em Porto Velho, no dia 2 de fevereiro de 1911, e os 105 marinheiros que participaram da revolta da Chibata vieram trabalhar nos seringais da Amazônia. Viu aí? 1911. Alguns foram para os seringais, outros vieram trabalhar na estrada de ferro de Amoré, bem provável que isso também aconteça, porque estava tendo a construção, certinho? Já o tenentismo, ele vai de 1922 até 1926, e Luiz Carlos Prestes foi um dos grandes líderes desse movimento tenentista. Vocês vão entender. O tenentismo ele foi um movimento militar brasileiro, de cunho político, durante o período de 20 a 30. Esse movimento possuía uma nomenclatura pela maioria dos integrantes. Eles possuíam uma patente de tenente. Também conhecido, lá na frente, um dos maiores movimentos tenentistas, como os 18 do Forte. Quer ver? O movimento tenentista pretendia conquistar o poder pela luta armada e promover reforma na Primeira República. Entre suas principais reivindicações, incluía-se a moralização da administração pública e o fim da corrupção eleitoral, o voto secreto e uma justiça eleitoral confiável, a defesa da economia nacional contra a exploração das empresas e do capital estrangeiro, a reforma da educação pública para que o ensino fosse gratuito e obrigatório para todos os brasileiros, que ainda não era. A primeira reforma vai acontecer com Getúlio Vargas. Depois temos a reforma Capanema. Vai ter vários outros ministros que vão passar para poder criar esses conceitos aí de reforma da educação. Um dos movimentos tenentistas mais famosos é esse daí, ó. Revolta do Forte de Copacabana. A primeira revolta tenentista teve início no dia 5 de julho de 1922, no Forte de Copacabana, que contava com uma tropa de aproximadamente 300 homens. E esses militares pegaram em armas e vão enfrentar o governo federal. Vai ser um suicídio. Mesmo diante da superioridade das tropas governamentais, 17 tenentes e um civil
saíram às ruas para um combate corpo a corpo. Nessa luta, apenas 2 sobreviveram. O tenente Eduardo Gomes e o tenente Siqueira Campos. Serão mortos, senhores. Sem chance. Tudo isso porque eles queriam essas reformas que vocês viram aqui, ó. Eles vão lutar até a morte. E hoje nós relembramos, através das nossas aulas, um movimento que foi importante para que houvesse uma mudança. Por último, tivemos aí a revolta de 1924. Em São Paulo, a revolta eclodiu também no dia 5 de julho, lideradas pelo general Isidoro Dias Lopes, pelo tenente Juarez Távora e por político como Nilo Peçanha. Quando eu estive no Rio de Janeiro, e eu fui visitar o cemitério de São Sebastião, verificar aonde era a catacumba do Marechal Rondon, eu encontrei aos marinheiros de São Paulo, vítimas de um ideal, seus companheiros da Marinha. Quando a embarcação São Paulo foi naufragada com vários marinheiros. E esses estavam compondo a revolta tenentista também. Para vocês terem uma ideia, outra imagem. Novas rebeliões tenentistas aconteceram no Rio Grande do Sul e São Paulo. Aconteceram no Rio de Janeiro, lembram? Aconteceu no Norte, lá no Pará, também aconteceu. E aonde o movimento conseguiu alcançar. O governo paulista viu-se obrigado a fugir da capital para uma localidade próxima, de onde pôde organizar melhor a reação contra os rebeldes. Esse aqui é um mausoléu em homenagem àqueles que foram tombados nesse movimento. Tá certo? Olha lá. Depois de mais de 20 dias no controle da cidade, os rebeldes perceberam que não teriam mais condições de resistir. Formou-se, então, uma numerosa e bem equipada tropa de rebeldes, a chamada Coluna Paulista, liderada por Miguel Costa, que seguiu em direção ao sul do país, ao encontro de outra coluna militar, tenentista, também conhecida como Coluna Prestes. Aí, garoto, eu terei vários movimentos tenentistas nesse período. O movimento tenentista é de 1922 e vai até 26. Mas aí eu tenho movimento em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, que depois irá se juntar à Coluna Prestes. Louco, né? Olha só. A Coluna Prestes foi um movimento político liderado por militares contrário ao governo da República e às elites agrárias. Este movimento ocorreu entre os anos 25 e 27. Teve este nome pois um dos líderes do movimento foi o capitão Luiz Carlos Prestes. Observem que a baixa patente do Exército estava se revoltando contra o atual mandatário. Em 25 para 27, eu tenho aí os governos oligárquicos, São Paulo e Minas estavam no poder. Não é à toa que lá em 30 chega Getúlio Vargas. Cara, incrível, né? Então tivemos em São Paulo, tivemos no Rio, no Pará, no Rio Grande do Sul. E aí o movimento só tende a crescer. Não foram atendidos. Olha lá. Quais foram as causas principais? Foi a insatisfação de parte dos militares, nesse caso os tenentes, com a reforma que o Brasil era governado na década de 1920. Falta de democracia, fraudes eleitorais,
concentração de poder político nas mãos da elite agrária, exploração das camadas mais pobres pelos coronéis, que eram os líderes políticos locais. Isso aí vai ser a bandeira de reivindicação por parte desses tenentistas. Coluna Prestes também. Os integrantes da Coluna Prestes percorreram cerca de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. O núcleo fixo tinha cerca de 200 homens. Porém, em vários movimentos da caminhada, o movimento chegou a contar com mais de 1.400 pessoas, sendo eles militares e simpatizantes do movimento. Os integrantes da Coluna Prestes passam e paravam nas cidades, conversavam com as pessoas e faziam uma propaganda contra o governo federal, mostrando as injustiças sociais da época e defendendo reformas políticas sociais. Viu? Governo provando do seu próprio veneno. O movimento da Coluna Prestes teve início na cidade de Alegrete, no sul do Rio Grande do Sul, e após 2 anos e meio, percorrer 11 estados, terminou dividido. Um grupo foi para a Bolívia, enquanto outro grupo foi para o Paraguai. Ou seja, desertaram. Acabou. Embora não tenha conseguido derrubar o governo, a Coluna Prestes foi um movimento que enfraqueceu politicamente a República Velha, abrindo caminho aí para a Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas a chegar ao poder. Na verdade, a Coluna Prestes não conseguiu obter êxito, porém, ela vai ser a ferramenta para a mudança do regime café com leite para a chegada de Getúlio Vargas no poder. É incrível, mas o movimento que vai de 22 e vai se consagrar em 30, Getúlio Vargas. Mesmo sabendo que não foram atendidos os seus anseios, não foram atendidos suas reivindicações, mas olha, enfraqueceu o governo. Desidratou o governo, que era a oligarquia naquela época, certo? Por isso, ela inicia em Alegrete, que fica na região sul do Rio Grande do Sul, e depois de percorrer 11 estados, ganhando os adeptos, apoio, aumentando o movimento, eles acabam se dissipando. Um grupo parte para a Bolívia e outro grupo vai partir para o Paraguai, para não ser preso, julgado, torturados, mortos, etc. Veja aí, ó, os caras andaram 25 mil quilômetros. O núcleo fixo era 200 homens. Há quem diga que chegou até 1.500 homens no decorrer. Era muita gente insatisfeita. Mas, mesmo assim, não conseguiu acabar com o governo. Mas enfraqueceu. Isso vai levar uma mudança radical ao chegar Getúlio Vargas no poder. Tá bom? Bom, com isso, eu fico por aqui. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Tchau, tchau!